better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Todos nós podemos passar por momentos difíceis, por situações que nos levam a chorar e a questionar a origem do nosso sofrimento. Vivemos num mundo cercado pelo sofrimento e pela dor. Todos os dias vivenciamos a experiência da aflição e diante das agruras da vida precisamos decidir se vamos simplesmente lamentar e nos deprimir com a situação ou se vamos aprender com os problemas e vamos prosseguir. O apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos da Ásia Menor, os adverte da seguinte maneira: mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Nesse texto encontramos algumas orientações importantes para nos comportarmos corretamente diante do sofrimento. Em primeiro lugar, sinta-se abençoado por ser participante dos sofrimentos de Cristo. Isso não quer dizer que somos masoquistas ou que nutrimos um tipo de apatia estoica, que é aquela ausência de emoção, de paixão. Pelo contrário, se somos participantes dos sofrimentos de Cristo, sabemos que isso possui uma implicação eterna, pois sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Pedro destaca palavras tais como alegria, exultação, glória e bênção. Sim, ser participante dos sofrimentos de Cristo traz vida a estas palavras, pois Ele mesmo é a nossa alegria, nossa exultação, glória e bênção. O fato de o Espírito Santo habitar em nós mostra que Deus participa conosco em nosso sofrimento. Muito mais, Ele nos ajuda a enfrentar a situação adversa de cabeça erguida. Pedro vai afirmar: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Sofrer por Cristo vale a pena, pois como nos diz o autor de Hebreus, assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Em segundo lugar, fuja dos sofrimentos causados pelo pecado. Pedro adverte: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. As palavras aqui são fortes e enfáticas. Homicida significa literalmente assassino. Ladrão traz a ideia daquele que rouba de maneira sorrateira. Praticante do mal aponta para um malfeitor, um criminoso, alguém que age de forma maligna. E temos ainda a frase como quem se intromete em negócios alheios, em que a palavra original traz o sentido de alguém intrometido que interfere na vida dos outros e cria problemas. Em outras palavras, há atitudes pecaminosas que geram sofrimentos. Sim, muitos sofrimentos poderiam ser evitados se as pessoas tomassem uma postura mais correta diante dos outros. Perceba que Pedro usa palavras que implicam em relacionamentos pessoais.
Ou seja, o assassino não é apenas aquele que mata alguém fisicamente, mas também aquele que simplesmente se ira contra o próximo. Ladrão não é apenas aquele que furta algo material, mas também aquele que ilude, engana e rouba a alegria, a pureza e a vida dos outros. Portanto, esse tipo de sofrimento provocado, instigado e exercido pela vontade humana gera um tipo de sofrimento passível de punição. A palavra grega traz a ideia de infortúnios, sofrimentos de males que trazem tormento. Esta é a diferença entre sofrer por Cristo e sofrer por causa do pecado. O sofrimento por causa de Cristo visa fortalecer nossa fé, edificar nossa vida, corrigir nosso caminho, trazer a glória de Deus, enquanto que o sofrimento do pecado traz tormento, angústia e punição. Por isso Pedro faz uma distinção entre salvos e perdidos, entre justos e ímpios, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Vemos aqui o julgamento e o veredito começando pela casa de Deus, mas terminando no mundo. Para os salvos, já não há nenhuma condenação, porque eles estão em Cristo Jesus. Mas os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. A salvação para o justo é algo difícil, não porque é conquistado pela própria força, mas porque a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado e são poucos os que a encontram. A salvação não é mérito, mas graça. No entanto, como o ímpio comparecerá diante de Deus, como disse Jó, os céus revelarão a sua maldade e a terra se levantará contra ele. Com isso, chegamos à conclusão de que os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Eis aqui duas coisas importantes da vida cristã autêntica. Primeiro, confiar a vida ao fiel Criador, ou seja, confiar na fidelidade de Deus. E segundo, praticar o bem. Isto é, o sofrimento é uma ótima oportunidade de deixar de olhar para mim mesmo e fazer o melhor para os outros. Nossa dor pode abrir as portas para o nosso ministério. Certamente, o sofrimento para o cristão tem outra conotação, não porque ele é mais especial do que os outros, mas porque o nosso Mestre e Senhor era homem de dores e experimentado nos sofrimentos.